Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, que aproveitemos esses momentos em que vamos estar juntos. Obrigada, Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência ao estudo. Boa tarde para todos nós. O tempo estava tão quente que eu achei que a chuva ia ser maior. Mais pesada, né? Porque estava o calor. Eu não sou um bom termômetro, porque eu sinto qualquer 15 graus, eu já estou sentindo calor, né? Então eu não sou um termômetro, mas que hoje estava quente. Estava. Ontem, hoje, né? Então é aí. Aquece muito, a chuva cai, né? Não tem jeito. Bem, nós paramos na semana passada, nesse item aqui, quando adiantamos um pouquinho as questões para explicar a questão do corpo, né? Que pode não ter uma alma destinada a ele, aí ele não vai viver. Então a gente parou aqui. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito, e eles dizem que sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas, é somente pelos pais que essa criança nasce. Então, é somente a parte física, a parte material. E um ser desta natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Eles dizem que sim, algumas vezes, mas não vive. Algumas vezes, né? Só algumas vezes. Não é muito difícil acontecer. Normalmente há o aborto natural também. E isso, mas por que isso acontece, né? A gente já tem falado aqui nessa questão do porquê. É melhor não perguntar porquê, perguntar para quê. Olha que é uma aprovação, mesmo aquelas a quem são destinados, né, espíritos para aqueles corpos que não devem viver muito. É o caso de crianças com teratologias muito complicadas e elas não vão, às vezes, problemas cardíacos muito sérios, e elas vão nascer e vão viver um pouquinho e vão morrer. Mesmo essas, como aquelas a quem não foi destinado nenhum espírito, então nada devia cumprir-se nelas. Mas os pais não estão sabendo disso, né? Os pais não têm essa noção. Há a gravidez, né? Há um desenvolvimento ali, se bem que, antigamente, isso era mais difícil de detectar do que hoje, porque hoje nós temos exames muito apurados, muito avançados, e rapidinho os médicos detectam algo muito errado, porque elas não têm uma forma também muito definida. Porque é o espírito que, através do perispírito, desses fluidos, né, que o perispírito é um aglomerado de fluidos eletromagnéticos que vão dar uma forma àquele material genético que os pais oferecem. Então, aquele corpinho a quem não foi destinado um espírito, ele não tem uma forma muito definida. Embora algumas teratologias também. Então, não é só porque não tem o espírito, né? Porque aqueles que têm espíritos destinados a eles também podem ter deformações tão marcantes e não terem um corpo completo, né? Mas tem uma forma humana, embora não tenha um corpo completinho, mas tem detalhes ali que indica a forma humana. E esses corpinhos a quem não foram destinados espíritos, a esses corpos, eles não têm uma forma muito definida. Então, hoje, seria facilmente detectável através dos exames, mas antigamente não. Mas seja como for, é sempre um trauma,
né, para a família, quando o médico tem uma notícia que não é agradável para dar àquela gestante. O coraçãozinho muito fraco, uma criança que não está se desenvolvendo adequadamente, né? Então pode acontecer esse tipo de provação ou expiação aí para essa família. De qualquer forma, é muito sofrimento, principalmente aquela família que está querendo muito um bebê, né? Que está querendo muito um filho. E acontece. Então, a gente sabe que isso tudo faz parte, né, de um conjunto de provações e expiações, da lei de causa e efeito. Né? Quantas pessoas, hoje, menos, porque nós temos muitas formas de impedir uma gravidez, né? De impedir uma gestação. Antigamente era muito mais difícil. As mulheres engravidavam com muita facilidade apenas aquelas que estavam tendo muitos filhos e por conta da amamentação elas ficavam mais protegidas de uma gravidez no início, né? Depois, eu me lembro que a minha bisavó foi assim, né? Ela teve a primeira menstruação dela, ela já estava casada. Muito antigamente, se casavam muito cedo, né? As meninas eram muito novinhas. E aí ela teve a primeira menstruação, ela depois engravidou e foram nascendo os filhos, ela foi amamentando e ficava 1 ano, 2 anos amamentando, aí ela não engravidava novamente. Quando estava terminando mesmo aquela amamentação, os hormônios começavam a se organizar, a progesterona baixava, então o que acontecia? A prolactina também ajudava a não engravidar, depois ela engravidava novamente, e assim foram 10 filhos. Né? Então, durante aí 20 anos, praticamente, 20 e poucos anos, ela não menstruou. Então, acontecia isso antigamente, mas algumas mulheres abortavam as crianças, porque não tinha facilidade para um controle, né, da natalidade. E acontece que isso não fica sem resposta na vida, né? Isso não fica sem resposta. Então, é um acúmulo de dívida aí. Pode ser que numa próxima encarnação, essa alma venha desejando muito ser mãe e não vai poder, por uma provação e uma expiação por conta, né, de atitudes indignas aí do passado. Então, há uma série de coisas. A gente vai citando, mas nada é regra. A gente não pode dizer, por isso lá que fulano, então, que não engravida, vai ver na outra. Não, às vezes são outros motivos. Né? A gente tem que parar de ficar julgando, encontrando justificativas para as coisas que a gente não tem a menor noção. Né? Se não teve bebês, porque não era para ter, por uma série de razões e que a gente não conhece, né? Mas são causas que podem, né, gerar aí consequências sérias quando a gente transgride as leis naturais. Então, acontece de tudo e sempre aquilo que está nos acontecendo é o melhor que tem que acontecer para a gente aí resgatar alguma coisa que deixamos aí para trás aí, né? E não foram coisas muito lícitas, digamos assim. Bem, continuando esse retorno à vida corpórea, na 337, temos a pergunta de Kardec. A união da alma, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Eles dizem, pode ser imposta. Da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha, com conhecimento de causa. Então, da mesma maneira que algumas provas são impostas para determinado espírito, também o corpo, também. Ele pode pedir, ou então é compulsório. Ele é obrigado a aceitar determinado corpo por conta de sérias lesões que ele causou ao corpo dele numa encarnação anterior. Então, ele tem que dar conta disso aí.
né? Ele tem que dar conta. A gente, nada acontece por acaso no reino da inteligência superior. Tudo tem uma razão de ser. Nada é um acidente da natureza. Deformações no reino animal são ainda programações aí, né, desse reino, pelos espíritos que estão encarregados desse reino. Mas no reino da inteligência superior, não acontece isso. Não existem essas experiências no reino da inteligência superior. Ali nós temos espíritos encarnados que estão em provação, expiação ou nas suas primeiras encarnações. Então não existe esse laboratório aí que existe ainda no reino da inteligência inferior, no reino dos animais, ainda existe isso, mas no reino hominal não tem. Então tudo que acontece, deformações, teratologias assim bem acentuadas, nada é por acaso. Quando acontece, é por uma razão, e a gente aqui no mundo não encontra essa razão. Por isso que esse negócio de perguntar por quê é uma bobagem, porque a gente não vai conseguir uma resposta que a gente possa considerar como verdadeira. São hipóteses que a gente tem, possibilidades, probabilidades, mas certeza nenhuma. Então a gente precisa perguntar para quê? Então, vamos fazer um exame de consciência, vamos fazer uma reflexão, vamos ver o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos agindo, o que estamos semeando aí no plantio que estamos fazendo aí na terra, vamos ver o que está acontecendo para que a gente esteja, no momento, passando por determinadas dificuldades muito grandes. Então, não é sempre a pergunta por quê, sim para quê. Então, pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Isso se ele não souber levar, né? Se ele não souber aproveitar a oportunidade dele, pode ser um castigo. Apareceu agora, né, na Olimpíada, e esse rapaz está na internet, ele só tem o tronco, ele não tem pernas, né? Nem braço, ele faz, braço tem, né? Esse eu acho que tem, mas tinha um outro que nem os braços, esse era só o tronco mesmo. E ele se virava com a boca. Ele fazia tudo, pintava quadros, inclusive, segurando pincel com a boca. Então, esse menino, ele poderia ver essa situação dele como um castigo para ele. E, no entanto, não é dessa forma que ele vê. Ele disse que vê como uma grande bênção, uma oportunidade que ele está tendo, que Deus está oferecendo a ele, e ele faz palestras, ele é muito conhecido, ele é alegre, ele é fantástico, esse rapaz. Então a gente vê que são situações que a gente vê isso, que não é por acaso. Quando a gente vê, às vezes, uma mãe com uma criança com muito problema, uma criança que às vezes não fala, não esboça um sorriso, né, para a mãe. A mãe nunca ouviu aquela criança chamar aquele nomezinho doce que a gente sempre gostou de ouvir, mamãe, mãe, né? E aí a gente fica pensando assim, olha, são almas realmente especiais. São almas escolhidas para isso, porque elas não só escolheram, quanto também elas foram, né, orientadas para isso, porque não é qualquer espírito que consegue dar conta, muitas vezes, disso. Eu conheço uma pessoa que tem 3 com problemas. 3 filhos, os 3 vieram com problema. Os 3. E ela é uma pessoa felicíssima. Ela falou, olha, eu recebi essas 3 crianças, inclusive quando ela teve o segundo e o terceiro,
havia uma possibilidade de também nascer com um problema, mas ela não se importou. Ela falou, se Deus está mandando, é para ele vir. Então, o casal, né, não é só ela, é o casal, quer dizer, eles receberam isso de braços abertos, com alegria no coração. Quer dizer, são almas que são preparadas para isso. A gente vê aí que foi uma escolha que essas almas fizeram antes de reencarnar, em compreensão e aceitação por conta de erros passados. Porque é comum também acontecer daquele problema que aquela criança está trazendo hoje, na atual encarnação, que aqueles pais tenham tido participação ativa no que causou aquele problema que hoje traz aquela criança com uma teratologia tão grande, né? Com uma deformação tão grande. Ah, mas então a criança não tem culpa? Não, claro que tem. Não é criança, é um espírito que está num corpo infantil. Então, todos têm participação aí. Também acontece de pais que não tiveram a menor participação ali no problema que gerou uma encarnação assim para aquela alma, mas que são almas que se oferecem para auxiliar uma outra alma que pode ser querida ou não deles. Então, olha que altruísmo isso aí, né? Porque não é fácil. Se hoje a gente está vivendo num mundo onde não é fácil a gente criar uma criança que não tenha nenhum problema de saúde, né? Uma criança que a gente não pode falar, é uma criança normal. Normal todos são. Não é porque a pessoa não tem um braço ou porque ela não enxerga que ela não é normal, ela é normal. Ela é normal. Ela tem uma deficiência, mas ela é uma pessoa normal. Então, não é por isso que ela não vai ser normal. Mas a criar hoje uma criança que não tenha deficiência nenhuma, né, que tenha uma saúde perfeita, já é difícil. A gente imagina uma criança com problemas. Autismo, por exemplo, tem vários graus. Temos uma pessoa também conhecida que a criança tem um grau altíssimo, né, grave de autismo, e a família tem que viver em função dela. Ela não pode ficar sozinha um minuto. E não é qualquer pessoa que fica, porque ela é muito agressiva. Então, é muito complicado. Então, o que a gente vê acontecer por aí, a gente não tem ideia, né, do que essas pessoas passam. E às vezes a gente não, sabe, nem alcança a resistência que tem, às vezes, um casal assim, uma família com uma criança com muito problema. Né? Mas isso ocorre. Então, são muitas vezes encarnações compulsórias, ou essas almas escolheram ou aceitaram, não importa. Importa que elas tinham que vir daquela maneira. E vai ser encontrado um meio delas aportarem num plano material com o que elas precisam de resgatar, com o problema que elas precisam de trazer, e vai acontecer o resgate, dependendo de como esta família vai reagir. Porque também tem isso. Às vezes a própria alma não aceita e a família também não aceita. Enquanto a gente conhece pessoas maravilhosas que abraçaram, né, seus filhos com alguma deficiência e consideram seus filhos normais, e eles estão inseridos numa sociedade sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento para eles, tem outros que já não aceitam. Também conheci uma família assim. Esse menino foi até 18 anos e desencarnou com um problema cardíaco. Porque eles trazem, o menino tinha um grau muito alto da síndrome de Down, também era bem complicado, porque tem essa variante também. Alguns aprendem muitas coisas com muitas facilidades, outros já têm muitas dificuldades, mas aquele, a gente nem conseguia avaliar se realmente ele tinha um problema que ele não pudesse conviver, porque a família não deixava, escondia, e o menino vivia preso, porque eles tinham vergonha, eles
se constrangiam com a situação, o menino não interagia com ninguém, não... E era assim, sabe, até que acabou sendo internado, porque não aceitaram a situação. Então, isso aí é um problema sério, porque é uma rebeldia e não vão resgatar, não resgata nada dessa maneira, vão ter que reencarnar e continuar aí lutando por um resgate, porque não foi por acaso que aquela criança nasceu ali naquela família. Então, nada. Não existe o acaso. Né? Acaso nega qualquer consequência, qualquer caso. Né? É algo que acontece sem a nossa participação. Não existe isso no reino hominal. Sempre existe uma razão, é a lei de causa e efeito atuando. Né? Toda causa traz consigo o seu efeito. E aí, disso aí a gente não pode se esquivar. Né? A união do espírito com determinado corpo pode ser, então, imposta por Deus? Pode ser imposta. Ah, não, isso aqui já foi. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? É interessante essa questão de Kardec, essa pergunta que Kardec fez, porque a gente fica pensando, mas será que tem essa competição? Fica assim, eu quero esse corpo, como é que é isso? Né? Não é bem assim. O que ocorre é o seguinte, quando o espírito entra na lucidez dele, na erraticidade, ele começa a perceber os erros que ele cometeu, os acertos que ele tem que ter para poder resgatar aquilo ali. Então, as almas que estão na erraticidade, os espíritos que estão na erraticidade, interagem no mundo. Então, se por um acaso tiver no contexto e os espíritos sabem o que está acontecendo nos mundos, não é surpresa para eles, né? De ter que um espírito reencarnar numa criança que vai ter aí uma tarefa muito importante a cumprir. Então, pode ser que, por conta das escolhas que os espíritos vêm fazendo na agendinha espiritual deles, né? Porque quando o espírito sabe, porque não é assim de repente que ele escolhe as provas. A gente já falou, né? Quando falamos sobre a escolha das provas, a gente falou como é que mais ou menos acontece, né? O espírito sai da perturbação da morte, começa a fazer então uma reflexão sobre a vida que teve, não só nessa encarnação quanto em outras também, e ele aí começa a ver, eu preciso fazer isso, eu preciso, né, receber esta alma porque eu explorei em outras encarnações. Ele começa a planejar a sua volta. Então ele vai fazendo ali um plano para ele. E quando ele for convidado então a reencarnar, esse plano vai ser estudado, o plano que ele fez para ele vai ser estudado. E aí as almas que estão envolvidas vão ter que serem também participadas daquilo ali, se elas vão aceitar ou não. Se elas não aceitarem, não pode acontecer, porque a menos que elas tenham que aceitar. Aí é outra história, Deus vai impor. Mas, do contrário, não. Então, há todo um trabalho a se fazer. Então, pode ser que vários espíritos tenham uma mesma necessidade, porque eram parceiros, eram companheiros e culturas, mesmo com culturas diferentes, as atividades, às vezes, podem ser parecidas. Então, precisa de resgates parecidos. Então, pode ser que, tendo um espírito, né, que vai ocupar um posto importante aqui na Terra, não só de importância aí, de celebridade, não, um posto importante para um resgate que ele tem que fazer, pode ser que vários se apresentem para esta função, para fazer esse resgate deles, pode ser, mas muitos podem se apresentar. Mas olha o que eles respondem, ó.
Muitos podem pedi-la, mas é Deus quem julga em casos assim. Qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, há necessidade de uma alma encarnar para ocupar aí uma missão importante na Terra. Então, há necessidade que essa alma seja escolhida para isso. Então, muitos podem se apresentar, mas só Deus vai julgar ali a capacidade de cada uma dessas almas de reencarnar naquela criança que precisa de cumprir uma tarefa na Terra para poder dar certo. Porque no calor da emoção, né, vendo a felicidade dos justos, o espírito promete tudo, mas nem sempre ele tem condições para isso. Zé Manel costumava dar um exemplo, e eu depois concordei com ele, porque passei também pelo mesmo problema. Ele falou assim, a pessoa pode ter medo de exame, medo de agulha, medo de injeção, medo de qualquer coisa. Tenha uma cólica renal. Desaparece esse medo. Pode vir uma agulha desse tamanho e você deixa, porque a dor da cólica renal é horrorosa, do cálculo renal é horrível. Então, os medos de exame, pode fazer o exame que quiser, amigo. Quantas injeções? 3, 4, vem cá, dá as 3 injeções, eu tenho que me livrar dessa dor. Então, ele disse, ele deixa fazer qualquer exame. Depois que melhora, que o cálculo, hoje em dia, tem também muitos recursos, mas antigamente não tinha. Tinha que expelir mesmo a danadinha da pedra, e era uma dor danada. Então, depois que passava a crise, ou que ela era expelida, ou que ela se acomodava, seja o que for, não ia nem fazer os exames. Deus me livre, antigamente apertava, né? Tinha uma coisa que apertava aqui para fazer esse exame, que era um exame horroroso. Aí a pessoa, Deus me livre fazer aquilo. Só ia lembrar que tem que fazer se tivesse outra crise. Então, a gente comparava isso ao espírito na hora de fazer a escolha das provas. Ele vê a felicidade dos justos, ele vê tanta bobagem que ele fez, e ele quer resgatar rápido, ele quer sair daquela dor da alma, né? Daquela dor que não tem nada que passe, se ele cometeu uma exploração, um engano, uma coisa muito séria, ele quer resgatar aquilo para se livrar daquele problema, ele promete qualquer coisa, chega aqui no mundo, ele não dá conta. Por isso que grandes personagens da história entraram numa falência total. Não conseguiram cumprir a missão a que se destinaram por conta dessa situação. Então, Deus não dá para qualquer um as coisas, né? Ah, não, eu quero ser um missionário. Amigo, os espíritos se encarregaram de falar, meu amigo, você não consegue ainda. Você não consegue, você ainda é carregado de orgulho, de vaidade. Então, você ainda não vai dar conta de uma missão dessa. E não permite, porque ele não vai dar conta mesmo. Então, vai ser um trabalho para ele reencarnar, para ele chegar aqui, né? E é todo um trabalho grande, porque não é só uma pessoa que está vindo reencarnar, é uma família inteira que vai receber, é um contexto social. Dá muito trabalho para chegar aqui e não dar conta. Não é? Então, não é bem assim que as coisas acontecem. Por isso é que muitos podem pedi-la, mas é Deus quem julga em casos assim. Qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina nessa terra? Senão vai sair daqui derrotado, né? Na 339, Kardec pergunta, o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? E olha o que eles dizem aqui, ó, muito maior e, sobretudo, mais longa. Quando a gente desencarna, a gente volta para casa. A gente volta para casa.
E quando a gente encarna, a gente está saindo da nossa casa, indo para um local estranho a nós, ao qual não pertencemos, com uma tarefa a cumprir, com provas e expiações para dar conta, né? Então, olha a insegurança dessa alma. Embora todo o trabalho seja feito para tudo dar certo. Imaginemos, a gente pode comparar também essa questão da reencarnação a um mergulhador de águas profundas. Ele se aparata ele se veste adequadamente, ele bota tudo, tem os tanques de oxigênio, é uma equipe coordenando em terra e outra na água para que aquele mergulho dê certo, para que ele seja, os objetivos sejam alcançados. Então há todo um preparo, ele é treinado, ele é formado para aquilo ali. Ele não é qualquer um que vai fazer uma coisa assim, um mergulho desse, em águas profundas. Pode morrer a pessoa. Então não é assim, ele é treinado para isso. Ele se exercita durante muito tempo, mas mesmo com todo o apoio do barco, daqueles que estão na água, de aparelhos e de tudo, certeza ninguém tem que vai dar certo. Pode acontecer alguma coisa e não dar certo aquele mergulho. E pode, inclusive, ter a perda dessa vida. Então, garantia não tem. Então, há sempre uma preocupação muito grande e uma atenção muito grande da equipe que está coordenando isso. Todos os cuidados são tomados, mas certeza que vai dar certo, não tem. É o caso do espírito ao reencarnar. Ele vem com muitas dúvidas. Tem uma equipe espiritual auxiliando, tem o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor com ele, tem uma família na terra esperando por ele, que vai dar a ele condições, que vai dar a ele tudo que ele precisa para ele poder dar certo na missão dele, porque essa família que está aqui também sabe que vai receber esta alma. Então, há um planejamento muito grande. Mas a insegurança da alma é muito grande. Porque ele vem provar ou espiar. Ele aprendeu na dimensão espiritual, como aquele mergulhador fez um curso para mergulhar, ele sabe, ele aprendeu, ele teve muitos ensinamentos, muitas lições, mas provar é quando ele entra na matéria e ele aporta nessa família. Assim como o mergulhador, lá no fundo do mar, que ele vai provar se tudo que ele estudou, se tudo que ele se preparou, deu certo. Então há uma insegurança muito grande, enquanto que desencarnando, não. Primeiro, ele já deve ter feito o que precisava, porque ele viveu dezenas de anos aqui nesse mundo, trazendo para cá tarefas para cumprir, que ele deve ter cumprido. Então ele está retornando para casa, ele está de volta em casa. Ambiente conhecido dele, ambiente familiar, onde também estão os espíritos que o antecederam. Espíritos familiares, não quer dizer que sejam da família consanguínea, e sim amigos, né? Desse espírito que está retornando. Então, são sempre muito bem recebidos quando deram conta direitinho, quando fizeram tudo de acordo, né, com as suas possibilidades, porque Deus não espera nada além daquilo que a gente pode oferecer. Mesmo que a gente não tenha feito muito, mas depende de como nós viemos para cá. Qual foi a tarefa que nós trouxemos? Não se pode exigir de uma criança de 2º ano um conhecimento de uma do 8º ano. Ela não tem. Então, se ela consegue sair vitoriosa com aqueles conhecimentos do 2º ano, ela está 100% kit.
não precisa ter conhecimento da outra do nono, ela ainda vai chegar lá. Então as almas também são assim, vêm para a Terra trazendo tarefas que ainda que aos olhos de alguém podem ser tarefas pequenas, mas não são, é tudo que ela pode oferecer. Se ela sai daqui cumprindo a tarefa dela, está ótima, ela está aqui com a espiritualidade. Então ela volta para casa feliz, né? Porque ela está retornando. Então, na morte, o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela. Primeiro que ele tem um corpo, né? Ele tem um corpo para influenciá-lo e limitá-lo. Fora do corpo, ele tem visão plena, ele tem plena audição, porque ele não escuta pelos ouvidos, nem pelos olhos, ele não vê pelos olhos, é por um todo, né? É a alma e não é mais um corpo, ele é um espírito, não é mais uma alma limitada pelos conhecimentos passados, porque a alma, qual é a diferença de alma para espírito nesse caso? Quando o espírito encarna, ele é uma alma. Por quê? Porque ele não tem plenitude de conhecimento da vida espiritual dele. Ele não tem esse conhecimento pleno. Ele só tem conhecimento daquilo que foi lhe permitido no seu arquivo de consciência lembrar. Então é uma alma porque ele não tem a plenitude de informação e dos conhecimentos de todas as aquisições, de todas as encarnações que ele teve. Quando ele é espírito, ele tem. Mas quando ele vai entrar num corpo, só lhe é permitido lembrar aquilo que vai servir para ele na atual encarnação. Então, quando a alma desencarna, passa a ser espírito, volta a ser espírito. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Apenas com essa diferença aí de limite de consciência das realizações todas passadas que estão nos núcleos em potenciação da alma, como se fossem, né, uma nuvem, a nuvem aí que a gente guarda as coisas na nuvem no computador, pois é pleno conhecimento, está tudo lá e a gente tem como acessar. A alma não tem como acessar tudo, porque ela está encarnada, ela está sob a influência de um corpo. Então, ela está escrava de uma matéria. Ela está escrava de um corpo. E quando ela deixa esse corpo aqui, ela adentra a dimensão espiritual, liberta, livre do corpo físico. Não vê pelos olhos, não escuta pelos ouvidos, né? Então, ela está plena. Ela só não tem a plenitude total porque ela tem limites por conta da pouca evolução. Mas isso não limita a sua audição, não limita a sua visão, limita a ampliação desses sentidos. Isso sim, uma alma que não está muito desenvolvida, ela não tem uma visão plena do universo todo, de tudo que acontece. Ela não adentra mundos superiores à evolução dela, mas ela está sem corpo. Ela tem liberdade relativa ao seu nível de evolução. Por isso que não é liberdade absoluta, é liberdade relativa. Então, ela só consegue ver aquilo que lhe é permitido pelo seu nível evolutivo. Tanto que espíritos inferiores, que estão em regiões inferiores ainda, eles não conseguem ver os espíritos superiores que lá vão para socorrê-los. Eles não têm essa condição, porque a visão é relativa, mas é limitada pela evolução e não por nenhum órgão físico, como o espírito encarnado, sim. Um espírito encarnado, se ele traz uma deficiência no globo ocular, nos nervos, no nervo óptico e tudo, ele não enxerga. Ele vai ter deficiência visual. Ele não vai enxergar o mundo. Agora, ele, como espírito, ele vê. Mas ele, no corpo físico, ele não consegue ver porque ele está dependendo do órgão da visão. Assim com todos os outros.
né, um espírito que tem uma deficiência mental grande, ele não consegue raciocínio lógico, ele não consegue aprender as coisas. Agora, porque o cérebro, a parte física não oferece condições para ele manifestar toda a sua potencialidade. Mas ele tem essa potencialidade. Ele só não consegue manifestar porque o corpo limita ele, por uma questão de provação e expiação. Então, quando ele deixa o corpo aqui, né, é uma felicidade. Já aconteceu algumas vezes aqui na reunião, do espírito, ao se comunicar, falar que não estava enxergando nada, porque ele não podia ver. Ele não enxergava. Porque ele passou uma encarnação como deficiente visual. Então ele não enxergava. E ele ainda não tinha despertado para essa questão da limitação física. Aí porque ele tem perispírito e tem a correspondência, não é? No perispírito, a correspondência dos órgãos, mas não são órgãos, que o perispírito não tem órgão, mas tem a correspondência por causa da mente, tem a correspondência. Então, ele dizia, eu não posso enxergar, eu sou cego, eu não enxergo. Aí o mediador explica para ele, olha através de quem você está falando. Aí ele percebe que não é o corpo dele. Aí o mediador fala, portanto, você não tem mais o corpo. Quem não enxergava eram os seus olhos do corpo. Mas esse corpo não existe mais. Ele foi para o laboratório da vida. Hoje você não precisa dele para enxergar. Então você percebe, você vai ver que você enxerga, você vê, porque você não precisa mais do corpo. E ele vai aos poucos sendo conduzido à mudança desse estado mental. E ele então começa a ver. Ele começa a enxergar. Então ele se admira com isso. Mas dali a pouco isso para ele é normal, porque ele já foi e voltou várias vezes para a dimensão, inúmeras vezes para a dimensão espiritual e a material, já ficou passeando entre elas, né? Então, quando o espírito desencarna, não é esse sofrimento que a gente imagina. Ele se liberta do corpo que o aprisionava, que o escravizava. E tem até uma charge bonita que, por ocasião da desencarnação do Stephen Hawking, que ele não tinha movimento nenhum, ele era totalmente escravizado, né, naquele corpo, a mente não, que ele dava aula, ele é uma das maiores inteligências, né, que a gente teve aí na nossa era, e que a gente pôde acompanhar, né, porque é contemporâneo. Então, uma maravilha. Então, fizeram uma charge linda na desencarnação dele, quando deram notícia, ele saindo da cadeira de rodas, né, se libertando, se recompondo com a linhagem humana, porque ele estava todo tortinho, se recompondo, andando, né, e com todos os movimentos, né, feliz, alegre. Foi um videozinho que fizeram. Inclusive, no filme dele, no final do filmezinho dele, que cai uma caneta no chão de uma das alunas que estavam assistindo a palestra dele, ele imagina isso, né? Ele imagina ele levantando da cadeira, andando, pegando a caneta e entregando para a menina. Então, é lindo isso aí, quando a gente vê que o espírito está aprisionado num corpo por uma provação, por uma expiação, e que ele tinha que passar. E foi uma das pessoas mais felizes desse mundo. E tanto que ele dizia, sempre se pode fazer alguma coisa e sair vitorioso dessa coisa, em todas as situações. Né? Então, a gente vai vendo que são pessoas que, quando escolheram essas provações, sabiam que estavam escolhendo e deram conta, né? Deram conta. Então, o espírito, ao reencarnar, ele sofre muito mais do que ao desencarnar.
Ao desencarnar, ele pode estar com sofrimento físico devido à doença, à situação, que passa se ele deu conta. Se ele soube sofrer, aquele sofrimento vai passar. Daquele ele se livra. Que às vezes, quando acontece uma desencarnação com uma pessoa que está sofrendo muito, a gente ouve alguém falar assim: ah, graças a Deus ele descansou e se livrou do sofrimento. Será? Será? Porque se ele não soube sofrer, não se livrou, não. Ele vai permanecer naquele estado ali vegetativo, naquele estado de dor durante um tempo até ele compreender. Mas se ele entendeu e aceitou e se resignou, não é entregar-se, é resignar-se. Isso quer dizer lutar para melhorar num processo de aceitação do problema que está vivendo. E aí ele se livra. Ele se livra. Desse sofrimento aí, ele limpa o perispírito, porque as doenças vão passando da alma para o perispírito para o corpo, do corpo para a terra. Isso quando ele entende. Mas se ele não entender, ele não resgata. Ele não dá conta, ele permanece ainda com a dor. E vai reencarnar com um problema parecido. Para ele aprender. Então, a gente não é porque morreu que se livrou de um sofrimento. Não. Ele precisa ter entendido o sofrimento e a dor. Aí ele se livra daquilo ali. Aí vai começar uma outra etapa, que é a prestação de contas à própria consciência. Aí é que dói. Então, esse medo da morte que a gente tem, não é medo de morrer, não. Porque a gente já desencarnou. Aí, a alma, esse espírito já desencarnou inúmeras vezes. Voltou para casa. Né? Agora, é igualzinho aquele estudante que foi para um outro país estudar, e o pai ficou lá no país dele, trabalhando pra caramba para pagar os estudos do filho lá naquele outro país. E o filho está na maior bagunça, nada de estudar, o dinheiro é só para ele se divertir. Ele vai voltar para casa com tranquilidade quando chegar a data? Cadê o diploma? Cadê o certificado? Cadê o título da universidade? Ele não tem para mostrar. E aí? É capaz dele nunca mais voltar? Que conta que ele vai prestar para o pai? E o pai vai falar: meu filho, eu paguei tudo para você. E ele vai falar o quê? Então ele não tem medo de voltar? Claro que ele tem medo. Ou ele volta cheio de medo e tenta se explicar, ou ele nunca mais volta. Só que no caso do espírito, ele é obrigado a voltar. Não tem como ele não voltar. Aí que entra aquela questão do medo de voltar para casa. Não é medo de morrer, não. É medo de prestar conta. Para quem? Para ele mesmo. Para a própria consciência. Porque quando ele chegar lá, que ele vê: nossa, quanto tempo perdido. Aí entra o desespero, né? Entra o desespero. Quanto tempo perdido. É por isso que a gente não pode, né, dar esse mole, né, de perder tempo. Na 340, Kardec pergunta: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E eles respondem: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. É aquele mergulhador que não sabe se ele vai voltar à superfície. Então, ele tem medo. Ele encarna com medo. É solene, sim, porque é importante. O que é um momento solene? É um momento importante. Muito importante na vida da pessoa. Né? Um momento importante. Agora,
é cheio de medo e de incerteza, porque ele não sabe se ele vai dar conta, né? Se ele vai conseguir, vai que o barco que ele está vire, se ele não souber nadar. Às vezes nem nadando consegue sobreviver, né? Então, dá medo. Comentário de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigos se expõe e não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento, para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Difícil para a gente entender isso, né? Difícil para a gente entender que a vida na Terra é uma prisão. Mas é. O espírito que está acostumado a ser totalmente livre, ele pega um corpo num plano como a Terra, pesado, um corpo ainda que precisa de proteína animal para poder sobreviver. Nem todos, mas a maioria. Né? Então, que precisa estar nessa cadeia alimentar, isso é um transtorno, é um horror para o espírito. É uma prisão para ele. A gente não consegue entender isso muito bem, mas é uma prisão. Não resta dúvida. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. Você está livre sem um corpo, não precisar estar limitado a nada, é muito melhor. Agora, isso não deve ser motivo para a gente falar, então morrer é ótimo. Para os justos é, amigo. Mas para o injusto não é, não. Vai sofrer, vai ficar com esse corpo, porque o perispírito pesa também. Se ele tiver muito cheio de iniquidade. Porque a alma que tem isso imprime na organização eletromagnética do perispírito. Então, só é muito bom pro espírito que está evoluído, que está lá. Por isso que a gente quer ficar aqui. Por isso que nós temos esse instinto de conservação tão forte. Tanto que, às vezes, quando chega uma doença, alguma coisa, a pessoa fala assim, meu Deus, tomara que eu me cure, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que dar muito conta ainda de coisa para fazer aqui. Quer dizer, ele sabe que é importante a vida aqui. Não quer ir. Ninguém quer. Ninguém quer, mas por quê? Porque lá não é bom? É, porque lá só é bom para os justos. A erraticidade para o injusto ainda, para aquele que ainda tem muitas das suas inferioridades enraizadas, não é aí o céu nem o paraíso. Por quê? Porque ele tem a sua consciência pesada. E como o céu e inferno é estado de consciência, se ele tem ela pesada, ele vai ficar no inferno. Mas não é o inferno de caldeirão pegando fogo, não. É o inferno da consciência, do arrependimento, do remorso, de não ter feito a coisa quando podia. Gente, olha, toda reunião mediúnica que a gente tem, que tem um mensageiro para nos ofertar com uma mensagem bonita, todos eles dão esse recado. Façam tudo que puderem para o bem do próximo. Trabalhem, estudem, põem em prática o que aprende. Porque esse que é o grande problema quando a gente chega do outro lado. É não ter feito aquilo que a gente sabia que tinha que fazer. Então aí é um arrependimento grande, a consciência fica pesada, a gente não consegue ficar em paz. Então esse que é o grande problema da morte do espírito ainda muito inferior. Não é que ela doa. Ela dói aqui também, porque uma mente arrependida começa a doer aqui no mundo. Né? E não há analgésico que passe.
O espírito sabe que se reencarnará como o homem sabe que morre, mas como este não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Da mesma maneira que a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, alguns preveem um período, né, e começam a achar que já está na época de voltar, mas não sabe a hora que vai. Da mesma maneira que a gente não sabe a hora que a gente vai, a gente não sabe a hora que a gente vem. A gente vai fazendo nossos planos, nossos programas, e quando a gente está pronto para encarnar, a equipe já está formadinha, a gente é informado, você vai reencarnar. Igual que quando está se aproximando a hora da morte, chega sempre uma intuiçãozinha, chegou a sua hora, você vai. Né? Então, é sempre assim, da mesma maneira. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Imagina, um espírito livre, de repente ele tem que acomodar toda a sua psicologia, todo o seu conhecimento num corpinho de um bebê, que não sabe nada, né? Parece que não sabe nada. Imagina a agonia desse espírito no início. Mas ele é preparado para isso. Então, da mesma maneira que a gente vê uma pessoa muito doente, que ela está assim num estado meio que laicar, que ela não está muito sintonizada, né, com o ambiente externo, o espírito também, ao reencarnar, ele também fica assim, sem muita sintonia, ou com a parte espiritual ou com a parte material, ele fica bem perturbadinho. Na 341, Kardec pergunta: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? E ele diz: e uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. Quer dizer, ele fica aflito. Ele não sabe se ele vai dar conta ou não. Então, para ele, é uma grande aflição saber se ele vai dar conta ou não. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem a sua partida no mundo espírita, como o vão receber na sua volta. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. E depois, na desencarnação, o recepcionam na dimensão espiritual. Para isso, a gente tem que merecer. Só para encerrar, ó. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Eles dizem: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro nas grades. Às vezes a gente tem um sonho com uma pessoa que a gente não conhece, nunca viu, mas tem uma ligação afetiva com essa pessoa impressionante. E a gente acorda com aquela sensação boa de que encontrou um amigo, que encontrou alguém muito querido, mas a gente não consegue lembrar, porque ele está na dimensão espiritual. É um daqueles espíritos amigos que nos seguem aqui, que nos ajudam e que depois vão nos recepcionar quando a gente daqui sair. Então, olha, esse é o estudo do retorno do espírito à vida corpórea. É assim, desse jeitinho mesmo. Que a gente estude mais um pouquinho isso, reveja essas questões no Livro dos Espíritos e analise bem, porque vir é muito mais difícil do que voltar. Aí a morte vai deixando de ser aquela coisa tão complicada e difícil de entender. Os espíritos sempre falam: voltar é melhor do que nascer.
Desencarnar é mais fácil do que reencarnar. Muita paz para todos.